Nós já estamos de volta ao vivo para toda a região e a pandemia adiantou uma tendência de trabalho aqui no Brasil, que é o home office, né? E uma pesquisa revelou que 7 em cada 10 pessoas já estão mas tão adaptadas, né, a essa nova realidade que não querem mais voltar a ter que ir para o escritório todo santo dia. O time de trabalho do Cauê mudou de uma hora para outra. Com a pandemia, ele se viu obrigado a ficar em casa. Ele trabalha com exportações e a empresa fica a cerca de 1 hora de viagem. Ficando em casa, ele não apenas ganha esse tempo de deslocamento, como qualidade de vida. Para ir para o escritório, eu acordo todo dia por volta das 4h30, pego o ônibus às 5, chego lá às 7 horas da manhã, tenho essas 2h30 aí corridas, né? E enquanto eu estou em casa, eu começo a trabalhar às 8 horas, eu posso levantar às 7, 7h20, então eu já ganho aí umas 2h30 de sono. Só que ficar em casa também requer uma adequação, e entenda por investimento. No caso dele, até para poder ficar em média 12 horas no trabalho, é preciso investir em uma boa cadeira, por exemplo, e não é barata. Se você for dar uma olhadinha na internet, você vai achar alguma coisa que é caro, mas é uma coisa que compensa, né? Se durante esses meses, em isolamento social, ele chegou a duvidar do home office, hoje, essa dúvida não existe mais. A pandemia, ela forçou uma alternativa de modalidade de trabalho que até então tinha tímidos índices, o home office, ou seja, trabalhar de casa. Na verdade, o Brasil não tinha tradição de trabalhar de casa, só que a situação mudou e as empresas precisaram se adequar bem rápido. E não é que deu certo? Pois bem, foi o que descobriu uma pesquisa da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, que entrevistou 1.300 profissionais. 70% disseram que gostariam de continuar trabalhando de casa. 19% disseram que não, que gostariam mesmo é de voltar ao escritório. E 11% disseram que para eles tanto faz. Mas cá entre nós, trabalhar de casa dá certo sim, ou se dá certo. Para esta especialista em gestão de pessoas, de carreira, estamos vivendo uma mudança permanente de hábito. Era uma tendência a médio e longo prazo, só que a gente estava acostumado a ver isso como uma coisa distante, né? Um símbolo de status só para a diretoria, por exemplo, né? E caiu no nosso colo isso. A situação que forçou as pessoas a ficarem em casa moldou esse profissional. A relação predominantemente hierárquica nas empresas foram ressignificadas. Hoje há um autogerenciamento, o que permite surgir novos talentos. Você sai um pouco da tua especialização e se obriga a ter uma visão sistêmica do trabalho. É o que a gente chama do senso mesmo de parceria, de responsabilidade. Essa autogestão vai fazer com que novos talentos apareçam, não tenha dúvida disso. Quando conhecemos a Fernanda, lá no início da pandemia, ela trabalhava viajando para São Paulo. Tinha arrumado um cantinho na casa para trabalhar. 2 meses depois, voltamos na casa dela. O cantinho de trabalho não estava lá, mudou de lugar, agora fica no quarto. É muito mais sossegado para ela. Eu me desconcentrava demais, porque ficava tudo na minha vista, louça para lavar, planta para molhar. E aí eu decidi trazer para cá, dentro do quarto. Agora é um quarto escritório. Hoje ela está mais adaptada ao home office. Mas se perguntar para ela se prefere ficar em casa ou voltar ao escritório, a resposta... Eu tô bem no meio dessa... Se tiver um meio, eu tô no meio. Porque sim, eu tô achando bem mais legal, bem mais prático essa vida de internet e reuniões online. Mas também sinto falta do olho no olho, tem coisas que a gente só faz presencialmente, enfim. Tô com ela, eu concordo, é bem isso, viu? Dependendo do ramo de atuação que você trabalha, é importante essa troca com a equipe, né? Por mais que você esteja ali em grupo de WhatsApp ou então em plataformas dentro da sua empresa, acaba não sendo a mesma coisa para algumas operações, para algumas profissões que nós temos aí, né? Essa troca com a equipe acaba sendo interessante, né? Por exemplo, aqui na parte da comunicação, né? A gente consegue trabalhar de casa, nossos repórteres no comecinho da pandemia foram afastados, fizeram entradas ao vivo, cada um da sua casa, tudo isso
ser permitido, é possível, mas não é a mesma coisa de você estar em loco, você estar no local onde a situação está acontecendo, por exemplo. Uma empresa também é a mesma história. Vamos pensar numa agência de publicidade. Por mais que você consiga desenvolver os trabalhos ali, nada como aquela troca de ideias, um conversando com o outro e tal. Então, tudo isso é importante. O que a gente tem visto, principalmente nas cidades maiores, nem tanto aqui na nossa região, mas nas capitais, tem muitas empresas que já estavam adotando o modelo híbrido, né? Metade home office, metade da semana presencial, que agora vão adotar somente o home office. Por quê? Consegue economizar com aluguel de imóveis, aluguel de imóvel na capital paulista, por exemplo, preços absurdos, ainda mais aí prédios empresariais. Então, são as mudanças aí que a pandemia acelerou. Coisas que já aconteceriam, mas que foram antecipadas por conta dessa pandemia.